Bom, vamos lá começar. Ó, esse aqui eu fiquei bem coradinha. Vamos lá. Eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Renata, sou irmã da Adriana, sou coach, especialista em desenvolvimento feminino, principalmente em autoestima e autoconfiança da mulher. Eu trabalho focada nisso. As minhas pacientes que eu atendo em consultório ou atendo online, elas me procuram para eu trabalhar essa parte da mulher, que é a autoconfiança, a autoestima. Então, eu combinei com a Adri que amanhã, quarta e quinta, eu vou estar aqui dando uma geral sobre alguns temas muito importantes da mulher e que muitas vezes elas não conseguem alcançar tudo aquilo que elas querem exatamente por não ter isso trabalhado dentro delas. Né? Hoje a gente vai falar sobre a paciência ou a falta dela, mais especificamente a falta de paciência. Amanhã, às 8 horas, a gente vai falar sobre por que a gente se preocupa tanto com o que os outros pensam a nosso respeito e como isso atrapalha a nossa vida. E na quarta-feira vai ser muito legal, eu sei que na quarta-feira já é dia 30, mas às 9 horas eu vou falar sobre perfil comportamental, né? Eu vou dar uma geral do que é esse perfil comportamental. A gente tem um teste para fazer, para a gente descobrir o nosso perfil, mas esse teste não dá para eu fazer ao vivo, eu tenho que fazer um individual, mas eu vou dar uma geral sobre todos os perfis e para você tentar perceber em que perfil que você se encaixa e ver o que ele pode estar atrapalhando, quais são os sabotadores que podem estar atrapalhando a sua vida, pode estar atrapalhando a sua vida profissional, pessoal, tá bom? Vai estar bem legal. E hoje, no final dessa live aqui, eu vou fazer vai ter uma surpresa, tá? Quem ficar comigo até o final e quiser agendar comigo um encontro individual e gratuito, eu vou dar para todo mundo que estiver até o final dessa live aqui comigo, tá bom? Um encontro de 40, 45 minutos até 1 hora para eu ajudar vocês aí nessa caminhada, tá bom? Ele é gratuito, eu vou fazer a partir de janeiro, porque agora nessa semana fica impossível, mas quem quiser e tiver até o fim da aula, eu vou dar esse encontro individual gratuito, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a falta de paciência, o que ela pode provocar na nossa vida, né? O que ela pode atrapalhar e o que ela pode estar atrapalhando, o que ela já atrapalhou, que é essa falta de paciência. Eu sei que a vida tá super corrida e que o estresse corre solto, é muita coisa pra gente fazer, muita coisa pra gente pensar e essa falta de paciência acaba vindo. Mas se a gente não souber canalizar isso e não souber trabalhar isso faz muito mal, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e muito mal para os relacionamentos com os filhos, relacionamento com os maridos, relacionamento em geral, né? Então, eu falo por experiência própria, eu já fui uma pessoa extremamente impaciente, extremamente irritada, eu me irritava em tudo quanto é lugar, eu me irritava na fila do supermercado, eu me irritava no trânsito, eu me irritava com a minha irmã, já briguei muito com a Adri. Ela também tem um pavio curto, não parece, mas ela tem, é que ela trabalhou também ao longo desses anos, essa paciência, né? Então, a importância da gente trabalhar isso dentro da gente, para que a gente não fique perdendo a paciência todas as horas com as mínimas coisas e isso faça mal para nossa vida, né? Isso faz tão mal até fisicamente pra gente, né? Mas que faça mal para as nossas relações. Isso mexe com a nossa... Porque quando a gente perde a paciência, a gente, na maioria das vezes, a gente se arrepende de ter perdido a paciência. A gente se arrepende do que falou, a gente se arrepende do que fez. E isso vai mexendo muito com a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Pode não parecer, mas uma coisa está diretamente relacionada à outra, né? Antes de mais nada, eu vou dizer para vocês o que eu sou, né? Além de ser irmã da Adriana, eu sou coach master, me formei em coach master e atendo especificamente mulheres, tá? Por isso é que eu falei para Adri, mas esse é um segundo trabalho, né? Eu também trabalho com a Adriana
fazendo toda a parte de mídia social, porque eu sou publicitária de formação, sempre trabalhei com isso, né? Sou especializada em marketing digital, mas também sou coach. Então eu tenho essas duas profissões. A parte do coach eu acabo fazendo mais à noite, né? Então eu combinei com a Dri que enquanto ela estivesse de férias, para que vocês não ficassem abandonadas e largadas, né? Eu viesse aqui dar um conteúdo de qualidade que possa ajudar vocês a começar o ano de 2021 com o pé direito, tá bom? Vamos lá, eu tô acompanhando aqui alguns slides que eu fiz. Aqui não tenho como compartilhar esses slides com você, porque no Instagram não dá, tá bom? Mas isso não vai deixar nada a perder no nosso encontro. Bom, vamos lá. A falta de paciência, gente, está diretamente ligado à ansiedade. Pessoas ansiosas, na grande maioria das vezes, são pessoas impacientes. Porque a pessoa ansiosa, ela tá sempre pensando no futuro. Ela tá sempre pensando naquilo que vai acontecer. Então, quando as coisas não acontecem do jeito que ela espera, ela se irrita. Então, eu vou dar um exemplo. A gente chega numa portaria, para o carro e fica esperando uma fila de carro até você ser atendida. Isso em condomínio aqui em Sorocaba tem muito. Né? E eu já me peguei várias vezes irritada em portaria. Ansiedade de querer entrar, ansiedade de querer ir rápido, ansiedade de querer fazer o que você tem para fazer lá dentro daquele condomínio, é o que faz você se irritar com aquele pobre daquele porteiro ou daquele porteira que tá lá. Né? Elas não têm nada a ver com isso, elas estão fazendo o trabalho delas. Pode ser lento para você? Pode. Né? Muitas vezes você realmente pega um porteiro mais lento, mas você nem sabe por que ele está sendo lento. Ele pode ter começado no emprego aquele dia, ele pode estar com problema, ele pode estar tendo que resolver 1000 coisas e não só aquilo, né? Então, a pessoa que tem falta de paciência, na grande maioria das vezes, ela é ansiosa. Então, em primeiro lugar, para tratar essa falta de paciência, a gente precisa tratar o que? A ansiedade, né? A gente precisa não querer que o mundo ande rápido demais, querer que as pessoas andem na velocidade que a gente está andando. Né? Pessoas muito ativas, pessoas que fazem tudo muito rápido, 1000 coisas ao mesmo tempo, elas tendem a perder a paciência com mais facilidade. Por quê? Porque elas esperam que as outras pessoas sejam tão rápidas quanto ela. Elas esperam que as pessoas façam tantas coisas quanto elas fazem. E nem todo mundo é igual, nem todo mundo consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Aliás, tem uma diferença enorme entre o sexo masculino e o feminino. O homem dificilmente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A mulher consegue, né? Isso é da mulher. Então, quando ela encontra alguém que não consegue fazer tão rápido quanto ela se irrita, ela perde a paciência. É aquele negócio de você querer que as pessoas andem na sua velocidade, que sejam como você é. Né? A falta de paciência aparece quando você percebe que as coisas não estão acontecendo da maneira planejada. Então, a falta de paciência, você foi lá e planejou algo, né? Qualquer coisa. Você planejou que você ia até a padaria, ia entrar, ia comprar alguma coisa, ia sair da padaria, que em 15 minutos você estaria de volta. Isso foi o que você planejou na sua cabeça. Só que as coisas não aconteceram desse jeito. Você chegou lá, não tinha lugar para estacionar, você já se irritou. Aí você foi entrar na padaria, por causa do Covid, tá tendo fila para entrar na padaria, e tava muito cheia, você teve que ficar na fila. Aí você já se irritou pela segunda vez. Aí você chegou no balcão para pedir o seu pão, a atendente não tava lá, né? E você teve que ficar esperando, se irritou pela terceira vez. Daí você foi no caixa, uma fila enorme, você se irritou pela quarta vez. Ou seja, nada daquilo que você planejou saiu como você queria. E é por isso que você acaba se irritando. Você se irrita porque você criou uma expectativa de estar aqui em 15 minutos de volta para algum lugar e você não conseguiu, né? Ou a falta de paciência de esperar, simplesmente esperar. Porque, gente, vamos combinar que se você tá numa fila, você estando irritada ou não estando irritada, aquela fila vai andar na mesma velocidade. Não vai mudar porque você se irritou. Então o fato de se irritar não adianta nada. Então, se não adianta nada, por que você está se irritando? Por que você está fazendo tão mal para você mesma? E tão mal para outras pessoas? Porque às vezes, muitas vezes, o nosso grau de irritação é tão grande
que a gente acaba sendo grossa com a pessoa, sendo grossa com o porteiro, sendo grossa com o atendente, né? Por essa falta de paciência, porque a gente não consegue esperar. O que é ansiedade? A gente não consegue esperar, a gente quer as coisas rápido, a gente quer as coisas na hora. E a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, que quem tem filho, o seu filho está olhando tudo isso. Então, a criança, ela repete um padrão, ela repete um comportamento. Vocês podem olhar numa criança pequena, ela repete o mesmo comportamento dos pais. Ela fala do mesmo jeito que os pais. É assim que ela começa a se comunicar. E conforme elas vão crescendo, elas vão repetindo o padrão, elas vão repetindo o seu comportamento. Outro dia mesmo, meu filho de 11 anos, eu vi ele dando bronca no cachorro. E eu só fiquei observando. Ele falava igualzinho eu falo com o cachorro. A bronca, as mesmas palavras, os mesmos gestos, ele fazia igualzinho. E quando o cachorro fez o que ele queria que o cachorro ficasse sentado no colo dele e o cachorro não queria, ele começou a falar exatamente como eu falo com o cachorro, que nem criança. Eu acho que a grande maioria fala com o cachorro que nem criança. Mas esse não é o ponto. O ponto é que os nossos filhos repetem o nosso padrão. Então, se a gente está ansioso o tempo todo, com falta de paciência o tempo todo, os nossos filhos vão repetir esse padrão e vão crescer adultos com falta de paciência, ansiosos. E não é isso que a gente quer para os nossos filhos. Tenho certeza que quem é pai e mãe, que está aqui me escutando, não quer que seu filho seja ansioso. Não quer que seu filho seja impaciente, porque você sabe o quanto faz mal para você ser impaciente. Você sente ali dentro, quando você está muito irritada, o que aquilo faz para você. E você não quer isso para o seu filho, para sua filha, para os seus filhos, enfim. As crianças repetem um comportamento. Então, mudar esse comportamento é tão importante para você quanto para o seu filho, para sua filha, para os seus filhos. Para que eles não repitam um padrão, para que eles não chegam na vida adulta dessa forma, né? Fora que a ansiedade dá um monte de outros problemas que não é só a irritação, né? Síndrome do pânico, transtorno da ansiedade, tudo isso eu tive. Por quê? Porque a minha ansiedade era um nível plus, né? E o corpo começa a reagir em relação a isso, né? Foi nesse momento que eu tive uma crise de ansiedade muito forte durante um ano que eu resolvi começar a estudar, né? Eu comecei a ler, depois eu fui me formar, porque eu falei, gente, eu não posso viver assim o resto da minha vida. E eu fui fazer esse curso só pra mim, pra uma coisa minha, um desenvolvimento pessoal meu, porque eu já ganhava dinheiro com o que eu trabalhava. Mas eu gostei tanto disso que eu falei, gente, eu preciso ajudar outras mulheres que estejam na mesma situação que eu tive anos atrás, que eu tive há 10 anos atrás. Né? Porque isso é horrível, viver nessa ansiedade, nessa impaciência, é uma coisa muito ruim. Então, um filho não faz aquilo que gostaria, né? Então, quando a gente fala da expectativa, quando um filho não faz aquilo que a gente gostaria, que é obedecer e fazer aquilo que a gente imagina que ele deva fazer, a gente se irrita. A balconista da padaria não te atende na velocidade que você gostaria, isso é expectativa, então você se irrita. Né? O seu marido não fez o que você esperava, expectativa. Lavar a louça, arrumar o quarto, tirar a toalha da cama, expectativa. Então você se irrita. Então, além da ansiedade, esse gerar expectativa em cima da outra pessoa é que faz com que a gente vive irritada. Né? E a expectativa é sua, não é da outra pessoa, é sua. Vocês percebem que tudo está dentro da gente mesmo? Tudo é de dentro para fora, nada vem de fora. Não são as pessoas que nos irritam, é a gente que se irrita com elas. Né? Porque sempre vai ter gente para irritar a gente. Então, a gente não pode mudar o mundo, a gente pode mudar nós mesmas. Né? Então, a expectativa que a gente gera nas outras pessoas é que deixa a gente irritada, é que deixa a gente brava, né? Que faz a gente subir pelas paredes, a gente surtar, a gente brigar, gritar, xingar, né? E ironicamente, a falta de paciência faz com que você não consiga aquilo que você quer do seu filho, do seu marido, da balconista, dos seus funcionários. Pense bem, quando você perde a paciência com o seu filho e começa a gritar com ele, babau, você não vai conseguir que ele colabore, porque você está em surto. O que você vai conseguir fazer é que essa criança fique em surto junto com você. Você não vai conseguir. Tem uma aula que eu já dei.
sobre cérebro reptiliano, que é quando a gente chega gritando com a criança ou com qualquer outra pessoa, você diretamente aciona o cérebro reptiliano dele. Então ficam duas pessoas surtadas. Isso acontece muito entre mãe e filha, pai e filho, quando o pai e a mãe já vão gritando, já vão berrando, né? Então, é irônico, porque a falta de paciência faz com que você não consiga exatamente aquilo que você quer e que você está impaciente. Né? A falta de paciência faz você gritar com seu marido que ele deixou pela 10ª vez a toalha na cama, mas na próxima vez ele não vai fazer, porque você foi mal educada, você xingou, você gritou, né? A balconista, por exemplo, uma balconista, se ela tá com algum problema e não tá conseguindo ser rápida, e você começa a se irritar com a balconista, o que vai acontecer? Ela vai ficar, qualquer profissional vai ficar extremamente insegura e não vai conseguir fazer rápido do jeito que você quer. Quem atende aqui, quem tem estúdio de depilação, de estética, que eu acredito que seja a grande maioria, vocês devem perceber isso. Quando vocês começam a atender uma cliente impaciente, né, uma cliente que você percebe que tá ansiosa, que quer que você anda rápido, a possibilidade de você errar é muito maior, porque você começa a ficar insegura, então você começa a errar. Percebe? Então, se aquela cliente tivesse sido mais paciente, não tivesse te colocado tanta pilha, você não teria errado tanto quanto você errou, né? Esse eu tô falando num caso da cliente ser impaciente, né? Bom, eu não vou aqui me alongar muito, porque esse não é o intuito dessa aula, mas eu vou dar aqui uma pincelada de física quântica, que é uma coisa que eu estudei bastante também, que explica algo muito interessante em relação à impaciência. Não só em relação à impaciência, mas em relação aos nossos sentimentos, aquilo que a gente sente. A física quântica diz que quanto mais você deseja algo, ou seja, desejar algo, quanto mais você sente que quer algo, porque o que a física quântica entende é o seu sentimento, não é o que você fala, é o que você sente quando você fala. Então, quanto mais você deseja algo com sentimento, mais rápido esse desejo é atraído por você. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Então, vamos pensar o seguinte. A gente atrai muito mais aquilo que a gente sente do que aquilo que a gente fala. Certo? Correto? Correto. Se a gente diariamente perde a paciência, o universo entende o quê? Ela quer mais disso. Ela quer mais situações que deixem ela sem paciência. Gente, isso é muito sério. Isso é científico. Física quântica é científico. Não é nada sobrenatural, não é nada religioso, tá? É científico. São energias, são coisas que se atraem. Então, aquele sentimento de impaciência que você fica diariamente, o universo está entendendo o quê? Ok, ela quer mais situações que tragam mais impaciência para ela. Então, eu não sei se você percebeu, isso acontece muito comigo. O lugar que eu mais me irrito, gente, é a portaria de condomínio, quando eu vou levar as crianças. Aí eu chego lá, tem 4 carros. Eu começo a ficar tão irritada, eu trabalho muito isso. Antes eu ficava irritada em tudo, agora são pequenas coisas, mas eu começo a ficar muito irritada. E aí em caixa de supermercado também. E é impressionante. Eu pego porteiro lerdo, eu vou em supermercado, eu caio sempre na hora da troca daquela bobina. É impressionante. Chega a minha vez, mas várias vezes aconteceu isso. Chega a minha vez, a mulher vai trocar a bobina. Chega a minha vez, ela tem que contar o dinheiro para fechar o caixa, para enviar não sei para quem para abrir o caixa de novo. O que é isso? É que eu já chego no supermercado e eu já chego na portaria impaciente. E eu já chego pensando que aquilo vai acontecer. E o que acontece? Exatamente aquilo que eu senti, exatamente aquilo que eu pedi. Façam esse teste, percebam os lugares que você fica mais irritada e você vai ver como as coisas acontecem tudo errado para te irritar mais. Isso é física quântica, isso é energia. Com criança, por exemplo, o meu filho mais velho, de 13 anos, o Thiago, ele é uma pessoa que tem o tempo dele. Não adianta você apressar ele. Quanto mais eu apresso o Thiago, mais lentamente ele vai fazendo as coisas. É de propósito? Eu já achei que sim. Não é. É porque ele liga, ele vê uma doida apressando ele e ele não consegue andar naquela velocidade que ele liga alguma coisa no cérebro dele e fala, vou andar no meu tempo, e meu tempo é mais devagar do que eu tô andando.
né? Então, o que acontece é que a impaciência faz com que a gente não consiga aquilo que a gente quer. Muito pelo contrário, a gente atrai aquilo que a gente não quer. Por isso a importância de a gente mudar. Por isso a importância de a gente trabalhar essa impaciência e essa ansiedade dentro da gente. Falta de paciência é pressa, e a pressa é inimiga da perfeição. Vocês já escutaram isso, né? A maioria das vezes, quando a gente não tem falta de paciência, é que a gente está com pressa. Pressa de entrar no condomínio, pressa de sair de um supermercado, pressa no trânsito de chegar ao trabalho, pressa no trânsito para levar as crianças na escola. Então é a pressa. E a pressa é inimiga da perfeição, e a pressa está totalmente ligado com a impaciência, né? Como a gente quer. A gente criou uma expectativa de que a gente vai fazer aquele trajeto em tantos minutos e não consegue, a gente se frustra e perde a paciência. Vocês percebem que o autoconhecimento é muito importante para a gente começar a perceber quando e por que a gente perde a paciência. Eu perdia muito a paciência no trânsito, muito. Se vocês me filmassem há 10 anos atrás, eu era uma louca, uma surtada no trânsito. Não é que eu corria, não. É que eu xingava mesmo as pessoas. Sabe aquelas que tiram a cabeça pra fora e começam a gesticular e começam a xingar a pessoa porque ou a pessoa me fechou, porque ela andou lenta na minha frente, porque eu tava sempre com pressa. Eu era dessas. Eu realmente era uma pessoa dessa. E hoje, depois de trabalhar tudo isso, quando as pessoas estão sendo lentas na minha frente, eu ainda ando um pouco rápido, mas quando as pessoas estão andando um pouco lentas na minha frente, eu penso assim, gente, ela pode estar andando lento por N motivos, ou porque ela não sabe dirigir direito, ou porque ela tem medo de andar um pouco mais rápido, tem vários motivos, né? Ou se a pessoa me fecha, que eu ficava muito brava se a pessoa me fechasse. Hoje eu penso assim, nossa, ela pode estar tendo que levar um filho para o hospital, ela pode, se ela não chegar no emprego dela daqui 2 minutos, ela perde o emprego. Pode estar acontecendo tanta coisa na vida do outro que quando você para pensar o que pode estar acontecendo na vida do outro e se coloca no lugar da outra pessoa, essa impaciência, ela desaparece. Façam esse exercício se você não tem paciência no trânsito ou num caixa de supermercado, né? Até quando as pessoas não tratam você bem num caixa, em qualquer lugar, eu penso assim, nossa, o que pode, né, ter acontecido na vida dessa pessoa para ela estar tão mal-humorada? N coisas. Ela pode estar endividada até as tampas, ela pode estar com o filho doente em casa, ela pode estar com o pai e mãe doente, ela pode estar doente e mesmo assim teve que trabalhar. Então a gente nunca sabe do outro. Então quando a gente se coloca no lugar do outro, é muito mais fácil a gente trabalhar essa impaciência, porque a gente tira o foco da gente, né? Porque a impaciência é egoísmo puro, né? Porque eu quero que a coisa aconteça daquele jeito, então eu fico impaciente. É egoísmo 100%. Quando você se coloca no lugar do outro, mesmo que você não saiba o que está passando com o outro, o que acontece? Essa paciência, você tira o foco de você mesmo, tira o foco dessa impaciência e passa a ter mais paciência. Esse é um super exercício, gente. É da noite pro dia? Não, não é da noite pro dia. É um passe de mágica? Não, é um trabalho constante, mas é um trabalho que vale muito a pena, porque se você soubesse o que você está fazendo com a sua saúde, se irritando constantemente, perdendo a paciência constantemente, ficando estressada diariamente, se você soubesse quanto está fazendo mal para a sua saúde e que exemplo ruim você está dando para os seus filhos, você começaria a fazer um trabalho quando acabasse essa live. Você já começaria a fazer esse trabalho de autopercepção, de perceber por que eu me irrito, quais são as horas que eu me irrito. Eu tô mesmo irritada com outra pessoa ou eu estou irritada comigo mesma? Que na grande maioria é com você mesma que você está irritada. Portanto, muitas vezes você se irrita por exigir demais de você mesma e, consequentemente, exige demais do outro. Essa é uma outra coisa. Como a gente coloca muita coisa nos nossos ombros, mulher faz isso, né? Fica puxando o problema dos outros, é problema que é seu, problema da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, do seu marido, você começa a se sobrecarregar e começa a exigir demais de você mesma. O que você espera do outro? Valorização, reconhecimento, isso é fato. Quando a gente faz, a gente espera do outro que o outro valorize aquilo que a gente está fazendo.
que o outro reconheça aquilo que a gente está fazendo. E no dia a dia, não é isso que acontece. Na grande maioria das vezes, o seu marido não vai ficar o tempo todo reconhecendo tudo aquilo que você fez o dia inteiro. Seu filho, então, muito menos. Né? As crianças, elas estão querendo brincar. Então, a gente, na realidade, se irrita porque a gente exige tanto da gente mesma, a gente coloca tanta carga sobre a gente e a gente não consegue dar conta que, na verdade, a gente não está irritada com o outro, a gente está irritada com nós mesmas por ter colocado tudo isso de peso e depois de ter colocado uma expectativa no outro, de que o outro iria te elogiar, iria te reconhecer, iria te valorizar. Agora, essa valorização, esse reconhecimento, esse elogio, primeiro tem que vir de dentro de você, para depois o outro vir trazer para você. Mas quem coloca peso demais nas costas e faz mais do que poderia, né, exige demais, também exige demais do outro. Então você, como você faz muito, você exige que o outro faça na mesma proporção que você, e não é isso que acontece. Então, mais uma vez, você gerou uma expectativa em cima do outro e aquilo não aconteceu. E você se irrita. Percebe, gente, que é sempre o problema tá aqui dentro, o problema nunca tá lá fora, tá sempre dentro da gente e a gente não tem o poder de mudar o outro, a gente tem o poder de mudar a gente mesmo, né? Existem 3 pilares, gente, que combinados irão fatalmente impedir que você realize qualquer coisa na sua vida. São 3 pilares que juntos fazem assim, se tornam uma bomba atômica, né? Se tornam um boom. Eu já falei de 2 e vou falar de um terceiro, tá? É a falta de paciência, que junta com a ansiedade e que junta com a racionalização. Tendo esses 3 pilares juntos, né? Se você é ansioso, não tem paciência e racionaliza, eu vou explicar o que é essa racionalização. Isso é uma bomba relógio. E muitas vezes você não está alcançando aquilo que você quer para sua vida, você não está conseguindo tantos clientes que você quer, você não está conseguindo crescer financeiramente, exatamente porque você está com esses 3 pilares dentro de você e trabalhando o tempo todo em você. Eles juntos, realmente é uma bomba relógio, não uma bomba relógio fisicamente que vai acabar te deixando doente, como em relação àquilo que você consegue na sua vida. A racionalização é o seguinte, é quando a gente inventa desculpa por ter perdido a paciência. E pior, ainda joga no outro a culpa pela sua impaciência. Então, você perde a paciência com seu filho, com a sua filha, com seus filhos, a culpa é dele porque ele não te obedeceu, porque ele não fez do jeito que você queria. Não são, lembre, não são os outros que fazem você perder a paciência, é você que perde a paciência com eles. Não é porque o seu filho desobedeceu que você perdeu a paciência. Porque seu filho pode desobedecer e você pode resolver de outra maneira, sem gritar, sem xingar, sem bater, sem perder a paciência. Então, não é o seu filho que faz, não são os outros. Então, perde a paciência com o marido e diz que a culpa é dele por ele ser como é. Então, você me irrita, eu perco a paciência com você porque você não é desse jeito, você é daquele jeito. Mas seu marido é seu marido, ele é do jeito que é. Você não tem como mudá-lo. Se você tá com ele é porque você quer. E se você quer ficar com ele, você tem que aceitar ele do jeito que ele é. Né? Ficar criticando e ficar impaciente o tempo todo não vai adiantar nada. Vai o quê? Estragar a relação de vocês. Vai estragar a conexão que você tem com o seu filho, com a sua filha, com os seus filhos e com o seu marido. Porque, gente, a verdade é que o problema nunca está na outra pessoa. Está na gente. Então, o problema nunca é de fora, é sempre de dentro. Eu vou dizer uma coisa em relação à criança, né? Porque eu trabalho muito com criança. Não diretamente com ela, mas com as mães. Né? Principalmente em relação à paciência. A falta de paciência está diretamente relacionada à falta de afeto. Porque quando a gente perde a paciência, quando a gente grita, quando a gente xinga, a gente não está dando afeto para essa criança. Muito pelo contrário. Né? Então, a falta de paciência está diretamente relacionada à falta de afeto. E a falta de afeto acarreta sérias consequências numa vida adulta de uma criança.
por exemplo, relacionamentos tóxicos. Aquela criança que cresceu com aquela mãe gritando e berrando o tempo todo, ela cresce achando que aquilo é amor. Que é aquilo. Amar é isso, é gritar, é xingar. Então ele pode ou ser um marido ou uma esposa que xinga, que grita, que berra, portanto não vai ter um relacionamento saudável, ou ser aquela pessoa que só procura relacionamentos tóxicos, que só fica com parceiros que gritam, que berram, que faltam com respeito. Olha que sério isso. De um jeito ou de outro, não é bom. Nem se ele for o que grita e xinga, nem se for o que aguenta os gritos e o xingo. Mas ele vai levar um dos dois. Porque foi aquilo que ele interpretou como amor que ele vai dar ou como amor que ele vai receber. Um dos dois. Então, como eu disse lá anteriormente, né? Se você não vai mudar por você, mude pela sua família, mude pelos seus filhos. Porque eu vou ser bem sincera, quando comecei a ir atrás de todo esse conhecimento, quando eu comecei a estudar, a minha motivação maior não foi a minha síndrome do pânico, não foi a minha ansiedade, não foi nada disso. O que me fez procurar foi o exemplo que eu estava dando para os meus filhos. Eu falei, isso não pode continuar. Meus filhos começaram a berrar, eles pequenininhos, e eles berravam, eles gritavam. Por quê? Porque eles estavam repetindo um padrão. Então foi aquilo que me motivou. Então, se você não consegue se motivar por você, se motive pelo seu filho, para dar um exemplo para ele, para que ele cresça um adulto saudável, um adulto emocionalmente forte, que não fique impaciente, que não seja ansioso, tá? Outro grande problema da racionalização é que através dela a gente desiste dos nossos projetos e dos nossos sonhos. Como a gente racionaliza, a gente perde a paciência, a gente racionaliza assim, ó. Como a ansiedade não nos permite esperar pelo tempo de plantar e colher, que a pessoa é ansiosa, a gente arruma uma desculpa que a gente acredita piamente nessa desculpa. Então é assim, isso não deu certo porque não era pra mim. Por exemplo, quem tá aqui fez curso da Adriana e não conseguiu deslanchar e desistiu, isso aí não era pra mim. Será que não era mesmo? Ou você tá dando uma desculpa pra você mesmo porque a sua ansiedade não deixou que você esperasse a coisa acontecer, né? Meu negócio fechou porque as clientes eram muito difíceis. Será que as clientes são difíceis mesmo? Ou a difícil é você? Ou você é impaciente e não tem paciência com nenhuma cliente? Para pensar aí nisso, gente. É muito, muito importante que às vezes a gente está se boicotando muito, né? Em virtude dessa racionalização que a gente faz, essa desculpa que a gente dá para nós mesmos, né? Mas não confunda, gente, uma coisa importante, não confundir paciência com falta de ação e iniciativa. Renata, se eu ficar muito paciente, eu não vou ter essa energia, essa iniciativa toda que eu tenho, essa energia para agir. Não, paciência não tem nada a ver com falta de ação e iniciativa. Muito pelo contrário, a paciência é você lidar com os problemas que acontecem sem perder a paciência. Mas os problemas estão ali. Você vai agir, você vai fazer, só que você não vai fazer gritando, berrando, perdendo a paciência, com o seu coração na boca. É só essa a diferença, né? Quando alguém faz algo injusto com a gente não deve sufocar essa raiva, né? Eu sou uma pessoa paciente, agora eu medito todo dia, eu não sinto raiva, eu vou sufocar essa raiva, né? Alguém fez alguma coisa pra mim, né? Ou no trânsito a gente vê um cara correndo, ele te fecha e você entra na guia nossa, eu vou pensar que... Não, né? Você tem que agir. Ligar pra polícia, pegar a placa, ligar pra polícia e dizer o que ele tá fazendo, né? Então a falta de paciência não tem nada a ver com a falta de iniciativa. A gente fala, pessoas pacientes são bobas. Não, uma coisa não tem nada a ver. Paciência é uma coisa, ser bobo é outro. Fazer aquilo que todos querem é outra coisa. Nem por isso essa pessoa tem paciência, ela só tá guardando dentro dela, tá bom? Mas a gente, então, todos aqueles... O importante é, cada problema que chega,
a gente resolva com uma inteligência emocional. E aí sim, você vai conseguir tudo que você quer do seu filho, do seu marido, dos seus funcionários, das suas clientes, porque você lidou com o problema que aconteceu de uma outra maneira. Você lidou com paciência, você lidou com inteligência emocional, sem perder as estribeiras, né? Paciência é uma virtude, mas uma virtude que a gente adquire. Não é uma virtude... Tem gente que nasce mais paciente, sim, né? Mas se você não nasceu paciente, tem como ser paciente. Eu falo por mim, era extremamente impaciente e hoje eu raramente perco a paciência com alguma coisa, raramente. Fora os porteiros, que eu tô trabalhando muito isso ainda, mas eu raramente perco a paciência. Mas eu trabalhei, isso foi muito trabalhado, né? E o importante é que a gente consiga descobrir quais são as causas da nossa impaciência, quais são os gatilhos, começar a prestar atenção na gente mesma e perceber qual gatilho está sendo acionado que está fazendo a gente perder a paciência naquele momento. Se eu pudesse dar um conselho aqui para vocês começarem hoje, é começar a prestar atenção em vocês quando vocês percebem que vão perder a paciência. Qual o gatilho que foi acionado? O que é? Né? Porque a gente tem gatilho. O que me irrita pode não irritar você e vice-versa, né? Mas porque eu tenho os meus gatilhos e você os seus. Então, qual é o gatilho que está sendo acionado quando eu estou perdendo a paciência? Para isso, você precisa prestar atenção em você mesma e perceber quais são esses gatilhos e que horas eles acionam. Por exemplo, se você não está satisfeita com a sua vida atual, no relacionamento, no trabalho, isso vai gerar o quê? Falta de paciência nas outras situações. Mas, na verdade, o gatilho não é o porteiro, o gatilho não é o trânsito, o gatilho não é seu filho que está chorando. O gatilho é, eu não estou satisfeita com a minha vida e por isso eu fico impaciente com o restante. Esse é um super gatilho. Você começar a perceber, estou me irritando, meu filho está chorando, estou me irritando com ele mesmo porque ele está chorando, ou eu estou irritada por outra coisa? Eu estou irritada porque uma cliente me xingou. Eu estou irritada porque eu tenho que pagar uma conta e não tenho dinheiro. Por que eu estou irritada? Aonde está o seu gatilho? Aí você tem que resolver aquele problema. Então você não tem que resolver o problema do seu filho chorando. Você tem que resolver a falta de dinheiro de não estar podendo pagar uma conta, por exemplo. Ou a cliente que só te maltrata, não atender mais ela, porque tem clientes que maltratam. Né? Você tem que resolver o problema e na causa, e no foco, né? Porque o problema, mais uma vez eu digo, que não estão nas situações, mas naquilo que está passando dentro de você, sempre, né? O problema está sempre dentro. Se alguém te critica ou te xinga, por exemplo, eu era uma pessoa que me irritava muito com crítica, muito. Eu tinha mas crítica destrutiva, tá, gente? Não construtiva. Aquela crítica que quer te destruir, né? Um dos meus relacionamentos era assim, a pessoa era extremamente crítica, extremamente, e ela me criticava o tempo todo, mas não era para me ajudar, era para me criticar mesmo, para me pôr para baixo. Então, quando alguém fala como você é burra, como você é displicente, como você é folgada, como você é impaciente, e aquilo lá te irrita, na verdade, você tá irritada com você mesma, porque você concorda com aquilo que a pessoa falou. Percebam isso. Se a pessoa te chama de burra e lá no seu inconsciente você concorda que você é meio burra, você vai se irritar. Mas você não está se irritando com aquela pessoa que está te xingando, você está se irritando com você mesma. Por se achar burra, por ser burra. Né? Você não é burra, mas você se acha. Então você se irrita com aquilo. Então quando a gente se irrita muito com crítica, a gente tem que começar a prestar atenção. É lógico que a gente tem que ficar longe de quem critica a gente o tempo todo, longe. Mas se as críticas estão te irritando muito, comece a perceber se você não acredita naquilo que a outra pessoa está falando. Na grande maioria das vezes, a gente acredita no que a pessoa está falando. E é por isso que a gente se irrita. Então, a gente não está se irritando com o outro, a gente está se irritando com a gente mesmo. Percebe isso? Portanto, você não se irrita com o que acontece, não se irrita com o outro, você se irrita com você, então esse problema tá aqui dentro. De novo, não é lá fora, o problema é dentro de você. Porque
Porque os problemas, gente, sempre irão existir. E a única coisa que você pode mudar é como você reage a esses problemas. A única. Você não vai mudar o outro, você não vai deixar de ter problema. Os problemas vão surgir, é a vida, a gente tá aqui, isso aqui é uma escola. Aqui a gente não veio passar férias, a gente veio para evoluir, para aprender. E o que faz a gente evoluir e aprender, na maioria das vezes, são os problemas. São as intercorrências que acontecem. Porque se ficar tudo a mil maravilhas, a gente não evolui, né? Se você parar para pensar, você evoluiu muito mais na dor, né? Quando você sofre, quando você tem que passar por algum problema e passa por ele. Então, se a gente não pode parar os problemas, se a gente não pode mudar o outro, porque não pode, você tá tentando mudar seu marido, desiste. Você não vai mudar o seu marido. Você tá tentando mudar seu filho, não vai conseguir. Você vai conseguir educar o seu filho, mas mudar o seu filho, ele já vem com uma personalidade. Você pode ver, cada filho tem uma personalidade totalmente diferente da outra, mesmo sendo educado da mesma maneira. Então, se você não pode mudar as pessoas, você não pode tirar os problemas e deixar de ter problema, o que você pode mudar? A você mesma. Você pode mudar a forma como você reage a eles e não ser reativa a todo momento. Né? Essa reatividade é que faz com que a gente perca a paciência e não consiga solucionar os problemas do jeito que tem que ser solucionado. Outra coisa que tira completamente a gente do centro é querer ter o controle de tudo. E agora o cachorro começa a latir. Bolt. Então, é a gente querer ter o controle de tudo. Pessoas muito controladoras, muito possessivas, ela na grande maioria das vezes elas são impacientes. Então se junta ansiedade com possessividade, com controlador, então, Ave Maria, essa pessoa grita o dia inteiro. Então se você é controlador e quer ter o controle de tudo, de todos, é lógico que você vai se irritar. Por quê? Porque as pessoas não vão fazer do jeito que você quer sempre. Você não vai conseguir controlar. Ninguém consegue, né? Controlar, é impossível você querer controlar tudo e todos o tempo todo. Então, quem tem que mudar? Você. Deixar de ser mais controladora, deixar de ser possessiva, para parar de se irritar, para dar um bom exemplo pro seu filho, para que seu filho cresça saudável, para que você consiga para que você consiga chegar onde você quer, para que você consiga realizar seus sonhos, né? Se você perceber, a gente não tem controle de nada. Você só tem controle sobre as suas ações. Então, se você está tentando controlar tudo e todos, para já. Porque senão você vai ficar doente e vai deixar os outros doentes, que é pior, né? Porque depois você vai se sentir culpada lá na frente por ter deixado os outros doentes, seu filho, seu marido, enfim. Mas agora você deve estar, né, perguntando... A gente já tá aqui há 45 minutos. Tá, Renata, mas o que eu tenho que fazer? Além das dicas que eu dei, que é prestar atenção em você mesma, prestar atenção antes de perder a paciência. Por que eu tô me irritando? Eu estou irritada com aquela pessoa ou eu estou irritada comigo mesma? Eu estou irritada com a situação ou eu estou irritada com uma outra coisa que aconteceu? Ou com a falta de dinheiro? É com meu filho que eu tô irritada, que ele tá berrando? Ou eu tô irritada com outra coisa qualquer? Muitas vezes, gente, você vê, os nossos filhos estão brincando e eles começam a gritar e a gente começa a berrar, a gritar e perder a paciência. Só que eles só estão brincando. Você não se irrita com o fato de ele gritar. Você está irritada por uma outra coisa que você somatiza e desconta nele numa hora que ele está se divertindo, né? Então, o único caminho de você trabalhar a falta de paciência e ter mais paciência para a vida e saber... não deixar de ser tão reativa é o autoconhecimento. Não existe outro caminho, gente. É o autoconhecimento, a autoobservação, é se observar, se olhar, se perceber e começar a pensar. E se colocar no lugar do outro, como eu falei para vocês, né? Sempre se colocar no lugar do outro, né? Da pessoa que não tá te atendendo, que tá sendo lenta, do porteiro, do cara do trânsito, sempre se colocar no lugar do outro. O que pode estar acontecendo na vida dessa pessoa que ele não está fazendo do jeito que eu gostaria que ele fizesse, ou andasse mais rápido, né? Enfim. Mas eu vou dar aqui, essa dica do trabalhar a empatia é uma dica que vale ouro. Se colocar no lugar do outro, começa a praticar isso hoje, assim que a gente sair dessa live. Começa a praticar
isso de se colocar no lugar do outro. Seu filho começou a chorar, se coloque no lugar dele e pare para pensar. Por que ele está fazendo isso? Antes de chegar já reativo, já gritando, já brigando. Por que ele tá chorando? Será que ele está com fome? Será que ele também está irritado com alguma coisa? Será que ele está repetindo um padrão que eu faço e ele está repetindo? Né? Se colocar sempre no lugar do outro. Se seu marido não fez da maneira que você queria, se coloque no lugar dele. Se colocar mesmo, gente, no lugar da outra pessoa. Sabe? Se colocar no lugar da outra pessoa é ter empatia. Se colocar no lugar da outra pessoa se eu estivesse no lugar dele, será que eu faria diferente? Se eu fosse ele, não se eu estivesse no lugar dele. Se eu estivesse no lugar dele, você faria diferente com certeza. Mas se eu fosse ele, com as características dele, será que eu conseguiria fazer diferente? Será que eu conseguiria ser mais rápida? Será que eu conseguiria ser mais inteligente? Isso faz uma diferença enorme, gigantesca na vida de vocês. E gente, tá terminando essa live, eu não vou me alongar muito, porque a gente começou 9 horas, já são quase 10 horas da noite, eu sei que muita gente quer dormir, mas pensem em tudo isso que eu falei hoje e saibam que a falta de paciência, o estresse, tá acabando com a conexão que você tem com o seu marido, com a conexão que você tem com as crianças, e conexão com criança é feita na infância. Não queira fazer uma conexão lá na vida adulta que você não vai conseguir. A conexão com a criança é feita na infância. E a falta de paciência atrapalha imensamente essa conexão com os filhos. Muito. Porque ele já espera a sua impaciência, ele já espera um grito, ele já espera um berro, um xingo, um tapa, né? Quando a gente perde a paciência em qualquer coisa. Então isso vai perdendo a conexão. Então pensem muito no que eu falei, no se colocar no lugar do outro. E eu espero de coração que esse nosso encontro tenha ajudado vocês. Contem aqui pra mim se vocês quiserem fazer alguma pergunta, porque no Instagram só tem 1 hora, né? Então se vocês quiserem fazer alguma pergunta, aproveita aqui. Eu tô vendo aqui os comentários. Se vocês quiserem me perguntar, fiquem à vontade. A gente tem mais alguns minutinhos para responder, né? Alguns minutos para... E olha, tem uma coisa que a Adriana pediu para falar. Quem tá aqui é aluna da Adriana, quem tá participando dessas lives de dezembro, que já acompanhou aquelas lives que ela fez e essas que eu tô fazendo, todas as pessoas que estão acompanhando vão poder comprar os cursos dela com um preço de Black Friday, com 50% de desconto, tá? Eu acho que aqui... eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou entrar como Renata aqui no computador e vou colocar nos comentários o link dos cursos. Quem quiser, gente, adquirir ainda, que vai até o dia 31, tá? Esses preços aqui, ó. Eu entrei aqui como Renata Allegrini, então vai até o dia 31. Deixa eu baixar aqui, que tá agora o som do... Eu vou entrar como Renata aqui no computador... Baixei aqui, senão não vai dar certo. Eu vou entrar aqui, ó, eu tô como Allegrini, tá? Eu vou colocar o link de todos os cursos com 50%. Então ela pediu para eu avisar para vocês que vai até o dia 31. Quem quiser adquirir algum curso dela com preço de Black Friday até o dia 31 de dezembro. Janeiro volta os preços normais e alguns cursos ainda vão subir por causa da inflação, tá, gente? Aproveita agora. Eu tô entrando aqui, vou pegar todos os links e colocar aqui nos comentários. Mas se vocês quiserem perguntar, ninguém tá perguntando nada, todo mundo... Será que eu expliquei tão bem que não tem dúvida? Né? Se vocês quiserem perguntar. Outra coisa, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu falei para vocês que quem ficasse nessa live até o final, eu daria um atendimento gratuito de 45 minutos, 1 hora, para eu tentar ajudar nesse atendimento em algo que esteja pegando na sua vida, né? Ou na parte profissional, ou na parte de paciência, de autoestima, de autoconfiança. Então... Quem quiser, gente, esse atendimento, eu vou deixar, eu vou colocar aqui também nos comentários, ó, eu vou colocar o meu perfil, ó, peraí, deixa eu ver como é que faz aqui, peraí,
Ah, não tô conseguindo colocar aqui. Eu vou entrar, vou... Se eu tô conseguindo, não tô conseguindo comentar aqui. Acho que eu não consigo comentar, né? Não sei. Eu tô entrando aqui como Renata Alegrini aqui no computador. Então, eu vou colocar o meu perfil, tá? O meu perfil do Instagram, o perfil comercial. Então, quem quiser esse atendimento gratuito comigo em janeiro, porque agora em dezembro eu não vou conseguir, né? A gente está na última semana, mas quem quiser esse atendimento gratuito, manda um direct para mim, tá? Ó, primeiro eu coloquei aí, eu não sei se dá, gente, eu acho que não aparece os links, né? Eu coloquei todos os cursos que tem aqui da Adriana. Bom, eu vou colocar aqui qual é o meu, nos comentários Realegrini, vocês vão ver qual é o meu Eu e o Mundo, é @eu-e-o-mundo _coach, tá? Vocês mandam um direct pra mim, ó, eu coloquei aí tá Realegrini, eu coloquei aí nos comentários o meu perfil. Entra no meu perfil, curte lá o perfil, que é @eu-e-o-mundo _coach. Ó, escrevi, a Débora Silva tá pedindo pra eu escrever meu Instagram. Eu já escrevi aqui, Débora, ó. Se você procurar aqui, Realegrini, é o meu perfil pessoal e eu coloquei o meu perfil profissional. Eu vou pôr de novo aqui, ó. @eu-e-o-mundo _coach. Quem quiser esse atendimento, gente, pode me mandar direct e eu dou alguns horários que eu vou ter aberto em janeiro pra gente marcar e eu poder fazer esse atendimento gratuito pra vocês, tá? Prometi isso, que todos que tivessem até o final na live teria essa chance, caso queira, né? Você falou tanto em paciência, gostaria de saber como trabalha a paciência em uma criança bem agitada. Então, Natalice, né? Natalice, Maria Natalice, eu não sei direito, mas marca um atendimento comigo, que o que eu mais faço em atendimento é a falta de paciência de mãe com filho, tá? E eu posso te ajudar nesse atendimento aí. Vai lá no meu direct, eu e o mundo _coach, coach é COACH, e marca um horário comigo para eu poder te ajudar. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar bastante aqui, se eu começar a me aprofundar muito em relação às crianças, que é muito vasto, né? Tem N motivos pra gente conseguir ter mais paciência com as crianças, algumas coisas que a gente pode fazer, então não dá pra eu falar tudo aqui. Mas marca. Deixa eu ver aqui que horas começou. Cláudia, a live começou às 9 horas, tá? Mas eu vou deixar gravada a live no IGVT. Então vocês podem assistir até amanhã. Quem não conseguiu pegar desde o começo, pode assistir até amanhã. Vou colocar aqui, ó. A Alessandra colocou @Realegrini. Se vocês quiserem enviar pro Realegrini, pode enviar também, tá, gente? É o meu pessoal. Não tem problema, mas é que o meu pessoal, ele é fechado. Então, acho que vocês não vão conseguir enviar direct. Eu vou colocar de novo aqui, ó. O Realegrini é o meu pessoal, vocês não vão conseguir enviar direct. Mas é eu e o mundo _COACH. Coach. Tá? A Débora tá dizendo que mandou. Quem quiser essa minha ajuda aí para começar com o pé direito 2021, eu tô disposta a fazer esse atendimento gratuito, tá bom? Quero agradecer demais a todas vocês que estiveram aqui comigo. Agora a gente tá mais de 40 pessoas. Quero agradecer mesmo. Hoje é dia 28. A grande maioria das pessoas estão de férias, estão querendo relaxar, não estão querendo escutar esse tipo de coisa. Então, o que eu posso falar para vocês é assim: parabéns por vocês estarem aqui, que isso já é um super passo, né? Você se conscientizar de um problema e ir atrás da solução. Então, parabéns só por estar aqui, né? Espero que isso lhe ajude, espero que isso você leve para sua vida. E é isso, gente. Amanhã eu vou fazer às 8, não vou fazer às 9, tá? Então eu vou fazer às 8 horas aqui no Instagram mesmo. A gente vai falar por que a gente se preocupa tanto com o que o outro pensa a nosso respeito e como isso atrapalha a nossa vida. Como atrapalha a gente ficar o tempo todo preocupada com o que pai e mãe pensa, marido pensa, cunhado pensa, cunhada pensa, sogra pensa, sogro pensa, né? Eu também já fui uma pessoa
extremamente preocupada com todos que pensavam a meu respeito. E hoje, eu vou dizer pra você, não me preocupo zero com o que pensam a meu respeito. O importante é o que eu sinto aqui dentro, o importante é o que eu sei, né? O importante é o que eu penso ao meu próprio respeito. Então, quando a gente tem essa certeza, a gente fica livre, a gente cria uma liberdade. Então, quem quiser se aprofundar nesse tema do se preocupar muito com o que pensam a nosso respeito, amanhã às 8 horas eu vou estar aqui de novo ao vivo. E na quarta-feira, às 9 horas, daí de novo, eu vou falar sobre perfil comportamental. Cada um tem um perfil e como esse perfil pode estar atrapalhando a sua vida, principalmente profissional, tá bom? Porque vocês pediram para eu falar muito de empresa, por que vocês não crescem na carreira. Na quarta-feira essa aula vai ser toda voltada para isso, tá bom? Gabi tá dizendo obrigada por fazer entender um pouco mais de mim. Ai, Gabi, fico feliz que tenha ajudado, de verdade, viu? Gratidão a todas vocês. Fiquem com Deus e amanhã, às 20 horas, quem quiser me ouvir de novo e aprender mais um bocadinho, porque eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e assim a gente caminha. Beijo a todo mundo.